E aí, pessoal de Sistema de Controle 1, continuando com o conteúdo da disciplina, hoje a gente vai ver erros no regime estacionário, desculpa, devidos a perturbações. Então tá aqui, né? Erros no regime estacionário devido a perturbações, tá? Então, basicamente esse sistema de controle em malha fechada aqui, onde eu tenho o bloquinho G1 de S do controlador, o bloco G2 de S da planta ou do processo, né? Você está atuando para controlar a variável de saída desse processo, tá? E antes do processo, né, essa junção de soma, tá? Onde eu entro com o D aqui, D da perturbação, tá? Então ela entra somando. Então eu quero saber o componente de erro em regime estacionário, tá? Devido a essa entrada aqui, ó, da perturbação, tá certo? Então eu já coloquei ali uma figura, né, de um exercício para a gente calcular o erro devido à perturbação, tá? Mas antes vamos chegar na equação, né, que define esse erro, tá certo? Então, C de S, né? C de S, a saída vai ser E vezes G1 vezes G2. Então, o erro está vindo aqui, né? E multiplicando no caminho esse bloco do controlador, esse bloco da planta. Então, fica E de S, G1 de S, G2 de S, mais, né, a perturbação vezes o G2 aqui, ó, tá? Então, mais D de S vezes G2 de S, tá? O erro vai ser sempre a referência R de S menos a saída C de S, né? Erro sempre é o caso da realimentação unitária, né? Então, isolando C de S, para a gente depois substituir de K e fazer uma expressão para o erro, tá? Que é o que nos interessa. Então, C de S é igual a R de S menos o E de S, tá? E aí a gente vai substituir aqui, né? Então, R de S menos E de S vai ser E de S, G1 de S, G2 de S, mais D de S, G2 de S, tá? Então, vou passar esse cara para a esquerda da igualdade e esse R para a direita, tá? Para a gente isolar no final das contas o erro, né? Que eu estou querendo, tá? Aí depois a gente aplica o teorema do valor final no erro e aí consegue distinguir a parcela de erro, né, devido à entrada e a parcela de erro devido à perturbação, tá? Porque aí a perturbação é uma outra entrada do sistema aqui, ó, tá? Então, deixa eu colocar de cá. Vamos fazer assim, ó. O R de S menos D de S, G2 de S é igual ao E de S, que multiplica, eu vou passar esse cara para a direita, tá? E já isolar ele aqui, colocar em evidência, tá? Multiplica G1 de S, G2 de S, mais 1, né? Tá? Então, eu posso já isolar passando esse cara dividindo por todo mundo. Então, o E de S vai ser o R de S sobre G1
vou colocar diferente, tá? Ctrl Z, para ficar parecido com o que a gente já viu, tá? Então, 1 mais, né? G1 de S, G2 de S. Menos D, G2 de S. Desculpa, pessoal. D de S, né? Eu não estou omitindo a variável independente aqui, então tem que colocar. Então, D de S, G2 de S sobre 1 mais G1 de S, G2 de S. Certo? Então, agora, aplicar o teorema, né? Teorema do valor final. Teorema do valor final. Que fala basicamente o seguinte: o erro em regime permanente é igual ao limite do erro no tempo, quando o tempo tende ao infinito, que por sua vez é igual limite de S E de S, o erro no domínio da frequência, com S tendendo a zero, tá? Então, o erro no infinito, o erro em regime permanente, vai ser limite, tudo isso aqui, né? Limite de S, R de S, sobre 1 mais G1 de S, G1, né? G2 de S, com o S tendendo a zero, menos limite, estou aplicando individualmente em cada termo aqui, tá? Limite de S, D de S, G2 de S, sobre 1 mais G1 de S, G2 de S, com S tendendo a zero, tá? Então, eu quero que vocês foquem nessa equação. Então, o erro, né? Considerando, então, a entrada, um erro em termos de G de S, né? Tá? Lembrando aqui, ó, que a gente já está, inclusive, acostumado com esse termo aqui, né? Dessa equação, tá? Porque a gente geralmente aplica essa mesma fórmula aqui, ó, mas considerando aqui em termos de G de S. Então, a gente já pega o efeito do G1 de S vezes o G2 de S, né, que estão em cascata, e eles multiplicados, eles formam o G de S, né? Então, a gente já está acostumado com a aplicação desse termo aqui, ó, dessa equação, tá? Para o erro para a entrada, né? Então, aqui, ó, essa parcela dessa equação aqui vai ser o erro em regime permanente devido à entrada. Vou colocar um R aqui da entrada, tá? Então, R aqui, então erro devido à entrada, tá? Então, se esse aqui é o erro devido à entrada, tá? Essa parte de cá, ó, tá? Inclusive considerando aqui o sinal negativo, seria o erro devido à perturbação D, tá? Então esse D sozinho não é o degrau mais não, tá? Esse aqui é a entrada D do D de S lá, da perturbação, tá? Então aqui, ó, seria o erro devido à perturbação.
ok? Então, você pode calcular individualmente, né? O erro total vai ser um menos o outro, tá? O erro individual é esse cara aqui, ó, tá? O erro devido à perturbação é somente essa parcela aqui, ó. Então, vamos trabalhar só com ela por enquanto aqui. Então, o erro devido à perturbação vai ser menos limite de S d de S, G2 de S sobre 1 mais G1 de S, G2 de S, com S tendendo a 0. E aí acontece o seguinte, perturbação, ela pode ter aqueles dois jeitos que eu falei, alta frequência e baixa amplitude, o que geralmente o sistema de controle rejeita, né, por causa da sua resposta em frequência, na esmagadora maioria dos casos, resposta em frequência de filtro passa baixa, tá? E pode ter alta amplitude, né, e baixa frequência. Então, geralmente, a gente coloca a entrada da perturbação como se fosse um caso, pior caso, tá? Que é o degrau unitário, tá? Então, aqui, ó, a perturbação, ela entra em degrau unitário. Então, vamos sempre considerar a perturbação como entrada em degrau unitário, que é o pior caso, tá? Então, aqui, ó, pior caso, tá? Imagina você está controlando a velocidade do eixo da máquina, né? E a carga entra nesse eixo de uma vez, tá? Então, a carga entra no eixo em degrau unitário, tá? Então, causa problema. Se você estiver controlando pela corrente de armadura, você vai ter que ter uma reação rápida do sistema de controle para compensar, né? Para rejeitar esse erro que entra dessa maneira, tá? Então, considerando a entrada, vamos trabalhar um pouco aqui nessa equação. Ela vai ficar, então, o erro devido à perturbação vai ser menos limite de S1 sobre S, G2 de S sobre 1 mais G1 de S, G2 de S, tá? Com S tendendo a 0. Esse S corta com esse aqui, então vai ficar menos limite de G2 de S sobre 1 mais G1 de S, G2 de S, com S tendendo a 0. Menos aqui, né? E aí eu vou dividir aqui por G2 de S e esses caras aqui também, né? Esses caras aqui por G2 de S. Então, o erro em regime devido à perturbação vai ficar... esse cara aqui fica 1, né? Tá? Então, o limite de 1 é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre... Aqui fica 1 sobre G2, né? Então, fica... Então, aqui é menos, né? Ó, não pode faltar o menos. Então, fica limite de 1 sobre G2 de S, com S tendendo a 0, mais limite, dividir por G2, esse G2 aqui desaparece, né? Então, limite de G1 de S, com S tendendo a 0. G2 de S é a planta, tá? Geralmente você não pode mexer na planta. G1 de S é o controlador, então é onde você pode atuar. E aí é interessante o seguinte,
Se esse erro aqui, ó, ele vai ser inversamente proporcional, né? Aqui é esse fator que você não pode mexer, mais esse aqui que você pode mexer, tá? Então, de cara, você observa que quanto maior for esse termo aqui, ó, limite de G1 de S com S tendendo a zero, menor vai ser o erro devido à perturbação, tá certo? Então é uma coisa interessante da gente enxergar, porque aí sempre que você quiser diminuir o erro de regime devido à perturbação, você aumenta esse ganho aqui, ó, né, no controlador, tá certo? Então deixa eu circular isso aqui. Então essa é a fórmula, né, a equação para o erro de regime devido à perturbação, tá? Então vamos copiar ela para lá e resolver o exercício, né? Então Ctrl C, Ctrl V aqui, lembrando aqui que o G1 é 1000, né? Ó, G1 é 1000 e o G2 é 1 sobre S mais 5, tá? Então, já vamos resolver aqui do lado, vamos ver se vai caber. Então, aqui do lado vai ficar o erro. Deixa eu mexer aqui, só um pouquinho para o canto aqui. Aí, tá? Só para organizar. Então, o erro devido à perturbação, que é o que ele está querendo, tá? Não o erro total. O erro devido à perturbação vai ser igual a menos 1 sobre limite de 1 sobre G1, então vai ser limite de o inverso da planta aqui, né? S ao quadrado mais 25, ficou muito ruim, né? Mais 25S com S tendendo a zero, certo? Então 1 sobre G2 aqui inverteu a planta, aqui está multiplicando distributivamente, vai ser S ao quadrado mais 25S. Então isso aqui vai ser zero, né? Mais limite do G1 com S tendendo a zero. Então o limite do G1 é 1000, né? Tá? Então o G1 aqui é 1000, tá? Então é 1000 aqui. 1000. Então esse cara aqui vai ser zero, né? Então o erro devido à perturbação vai ser menos 1 sobre 1000. E aí é interessante a gente ver, né? Quanto maior o ganho do controlador aqui, ó, tá? Menor é o erro de regime devido à perturbação. Então o erro devido à perturbação, nesse caso aqui foi menos 1 sobre 1000, menos 1 milésimo, né? Tá? Beleza, pessoal? Então, valeu. Tá aí o erro devido à perturbação, tá? Abraço para todo mundo, até a próxima.